bora falar de um assunto que mexe com a vida de todo mundo. Mesmo que a gente não perceba no dia a dia, é sobre como o governo usa o nosso dinheiro para comprar e contratar, bem, tudo ao nosso redor. E as regras desse jogo mudaram. Estamos falando da nova lei de licitações. Já parou para pensar nisso? Como é que o governo decide onde gastar o nosso dinheiro? Seja para levantar uma escola, asfaltar uma rua ou comprar equipamentos para um hospital, tem que ter um jeito, um processo, para garantir que cada real seja bem gasto, certo? A resposta para essa pergunta está em uma palavra: licitação. Pensa nela como uma competição oficial, onde várias empresas disputam para ver quem oferece o melhor serviço ou o melhor produto para o governo. No fundo, são as regras do jogo para gastar o dinheiro que é de todos nós. Pois é, e essas regras do jogo mudaram, e mudaram bastante. Chegou uma lei nova, a 14.133, que veio para dar uma boa modernizada em todo esse processo. Então, vamos entender o que ela trouxe de novo. Então, para deixar bem claro, o que é exatamente uma licitação? De um jeito simples, é o processo que a administração pública usa para escolher a proposta mais vantajosa. E atenção, não é só sobre o menor preço, não. A ideia é buscar o que gera mais valor para a sociedade como um todo. E essa mudança não aconteceu da noite para o dia, não. A lei nova nasceu lá em abril de 2021. Mas aí teve um período de adaptação de 2 anos, sabe? Nesse tempo, o governo podia escolher se usava as regras antigas ou as novas. Mas, desde abril de 2023, a conversa acabou. Agora, só a Lei 14.133 é que vale. Unificou tudo. Ok, mas para sacar de verdade como essa lei funciona, a gente precisa olhar para o coração dela, para os seus valores, sabe? São os princípios que servem de base para garantir que a competição seja sempre justa e eficiente. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é a isonomia. É uma palavra um pouco mais chique para a igualdade. Significa que todo mundo que entra na disputa tem que ter a mesmíssima chance. A regra é super clara. Não pode ter favoritismo nem perseguição. O jogo tem que ser limpo para todo mundo. E o que comanda essa competição toda? O edital. Pensa nele como se fosse um manual de instruções da licitação. Tá tudo ali, tintim por tintim. O que pode, o que não pode. E essa regra é sagrada, viu? Tanto as empresas quanto o próprio governo têm que seguir o edital à risca, do começo ao fim. E aqui, olha que legal, a lei dá um passo bem importante em direção ao futuro. Ela diz que a melhor proposta não é só a mais barata. O governo agora é incentivado a pensar em desenvolvimento sustentável. Ou seja, a valorizar projetos que cuidam do meio ambiente, que trazem inovação e que, no fim das contas, fortalecem a nossa economia. Beleza, com esses princípios na cabeça, bora ver como a coisa acontece na prática. A lei criou 5 formatos diferentes de competição, as chamadas modalidades. Cada uma foi desenhada para um tipo de necessidade específica do governo. Vamos dar uma olhada nelas. Primeiro, o pregão, que é para coisas comuns, do dia a dia, tipo material de escritório. Aqui, geralmente, vence o menor preço. Depois, a concorrência, para projetos maiores, mais complexos, como grandes obras. O concurso é diferente. Serve para escolher o melhor trabalho técnico ou artístico. Já o leilão é o oposto. O governo quer vender algo e ganha quem der o maior lance. Por fim, a grande novidade, o diálogo competitivo. Esse é para situações super complexas, que o governo precisa primeiro conversar com o mercado para achar a melhor solução. E de todas essas, o pregão virou a estrela da companhia. A nova lei o definiu como uma modalidade padrão para comprar bens e serviços comuns. Por quê? Porque ele é mais rápido, mais simples e, na maioria das vezes, mais econômico para os cofres públicos. Ok, já vimos os princípios e os tipos de competição. Mas, e aí? Como é que uma necessidade vira um contrato assinado? Qual o caminho das pedras? Vamos seguir esse passo a passo. O processo todo segue uma lógica bem clara. Tudo começa na fase preparatória, onde o governo planeja o que precisa e prepara o edital. Com o plano pronto, o edital é publicado para todo mundo ver. Aí as empresas apresentam suas propostas, que são julgadas para escolher a melhor. Por último vem a etapa da habilitação, onde se confere se o vencedor tem mesmo condições de cumprir o contrato antes da assinatura final. E aqui está uma das mudanças mais inteligentes da nova lei, sério. Antes, o governo perdia um tempo enorme analisando a documentação de todas as empresas. Agora a lógica inverteu. Primeiro, foca no que mais importa, as propostas. Escolhe a melhor. Só depois é que vai checar a papelada do vencedor. Isso torna o processo muito mais rápido e focado. Essa checagem final da documentação tem um nome: habilitação. É a hora da verdade.
O governo confere se a empresa vencedora está com os impostos em dia, se tem experiência técnica e se possui saúde financeira para entregar o que prometeu. É uma garantia de que o serviço será bem executado. Depois de ver todos esses detalhes técnicos, a pergunta que não quer calar é: tá, mas por que tudo isso realmente importa na vida da gente? A resposta é simples e direta, porque estamos falando do nosso dinheiro. Cada centavo gasto pelo governo vem dos impostos que pagamos. Por isso, o objetivo de todo esse processo super detalhado é garantir que esse dinheiro seja usado da melhor forma possível. Pensa só, um bom processo de licitação garante a proposta mais vantajosa combatendo o desperdício. Ele abre as portas para que empresas grandes e pequenas compitam de forma justa e, como vimos, incentiva soluções inovadoras e sustentáveis. No fim, o resultado de um processo bem feito é um só: melhores hospitais, escolas e serviços para toda a sociedade. É um sistema perfeito? Olha, provavelmente ainda não. Mas é um sistema mais justo e mais inteligente? Com certeza esse é o objetivo. A nova lei é um passo importante para modernizar e dar mais transparência às compras públicas. É a busca por um sistema que não seja apenas legal, mas que seja verdadeiramente eficiente e que transforme os recursos de todos em benefícios reais para todos. O caminho é longo, mas o objetivo é claro: